Irmãos queridos, eu convido a todos a abrirmos a palavra de Deus no Evangelho do Senhor, segundo escreveu o apóstolo e evangelista Mateus, capítulo 7, e eu vou ler a sessão que se inicia no verso 15 até o versículo 23. Evangelho do nosso Senhor, segundo escreveu Mateus, capítulo 7, dos versos 15 a 23. Diz assim o Senhor Jesus: acautelai-vos dos falsos profetas, que se vos apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores. Pelos seus frutos os conhecereis. Colhem-se porventura uvas dos espinheiros, ou figos dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa produzir frutos maus, nem a árvore má produzir frutos bons. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome? E em teu nome não expelimos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Meus irmãos, estamos diante de uma das partes mais terríveis do Sermão da Montanha, que traz um juízo contundente proferido pelo próprio Senhor Jesus contra os falsos profetas, os falsos guias. E nós seguimos aqui uma continuidade em que Cristo está a aplicar todo o ensinamento do Sermão da Montanha. Estas aplicações se iniciaram no versículo 13, quando Jesus nos fala da importância de escolhermos o caminho certo. E agora, dos versos 15 em diante, Jesus nos falará sobre a importância de escolhermos os guias verdadeiros. O Senhor Jesus, como eu tenho dito, na sessão anterior do Sermão da Montanha, versículos 13 e 14, ele faz uma exortação. Ele diz que nós, discípulos dele, filhos de Deus, devemos entrar pela porta estreita, e não apenas isto, devemos perseverar em caminhar pelo caminho apertado e difícil, porque é este caminho, é esta porta que conduzem à vida eterna. Agora, Jesus continua a sua exortação, e Cristo passa a identificar um dos maiores perigos que ameaçam os crentes, impedindo-os de escolherem pela porta e pelo caminho certo. E este perigo são os falsos profetas. Desse modo, meus irmãos, tão importante quanto a escolha inicial, a escolha por Cristo, a escolha da conversão e da vida de discipulado, é também importante a escolha subsequente, isto é, escolhermos aqueles que serão os nossos guias, as pessoas a quem daremos ouvidos e que nos influenciarão em nossas decisões. É importante, meus irmãos, nos lembrarmos que a vida cristã é uma vida de conflito. Jesus já falou de porta estreita, de caminho apertado, e nós devemos lembrar, agora que ele fala de inimigos, como falsos profetas, que a vida cristã é uma vida de guerra, de conflito. Em Efésios, no capítulo 1, no versículo 3, a palavra de Deus nos diz que em Cristo nós temos recebido toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais. Mas na mesma epístola aos Efésios, a Bíblia nos diz que neste lugar de bênção, nas regiões celestiais, em Efésios 6,12 está escrito que nós temos conflitos com as forças espirituais do mal nas regiões celestiais.
Vejam, meus irmãos, que a esfera da bênção é também a esfera da batalha, porque nenhum crente escapa das investidas de Satanás. Nenhum crente é tirado do império das trevas sem que Satanás busque recapturá-lo ou lançar contra ele alguma retaliação, vingando-se de Cristo pela inibição do progresso espiritual na vida cristã. E uma das maneiras mais comuns de Satanás nos atacar, impedindo que cresçamos na caminhada cristã, é por meio de falsos profetas, tal como nós vemos aqui nesta severa advertência do Senhor. Por isso, meus irmãos, nós devemos estar atentos a estes falsos profetas. Eles são instrumentos de Satanás para nos impedir de crescermos na vida cristã e de usufruirmos das bênçãos espirituais em Cristo, das bênçãos da santificação, de uma vida cheia de graça e da glória de Deus. Portanto, meus irmãos, não basta acertarmos a porta e entrarmos pelo caminho correto. É preciso evitar os maus guias e também é necessário nos cercar de guias que sejam bons e fiéis à palavra de Deus. Pois os maus guias tentarão de todo modo nos dissuadir de entrar pelo difícil caminho, pela porta apertada do discipulado. Eles tentarão nos fazer desistir de perseverar pela difícil vida de um crente que está em um mundo caído e tem um coração ainda sujeito à escravidão da carne, se não for controlado pela graça. A Bíblia usa esta figura do guia como uma metáfora que designa as pessoas que ensinam os crentes a fim de que eles sejam edificados para a salvação. Nós encontramos esta figura, esta metáfora, na Epístola aos Hebreus, no capítulo 13. Ali no versículo 7, o autor da Epístola aos Hebreus diz que nós devemos considerar a vida dos nossos guias e imitá-los. E no versículo 17, o autor da Epístola aos Hebreus diz que nós devemos obedecer às instruções dos nossos guias. Contudo, meus irmãos, há também no seio da igreja falsos guias, que não são levantados por Deus, mas que falam supostamente em nome de Deus para falsificar a palavra da verdade. Jesus com isso declara que nossa decisão sobre a vida de discípulo dele será constantemente ameaçada, atrapalhada por estes falsos profetas. Eles tentarão a todo custo nos seduzir para a porta larga, para o caminho espaçoso. Os falsos profetas, eles são dissimulados, eles não parecem o que de fato são. Nós lemos em 2 Coríntios que eles se parecem ministros da justiça, tal como Satanás se disfarça em anjo de luz, mas são ministros de Satanás, na verdade. Por isso, meus irmãos, eles são tão perigosos, porque eles armam armadilhas, laços, arapucas, e nós, se estivermos desapercebidos, distraídos, se andarmos sem cuidado, incautos, nós caímos na lábia, na palavra dos falsos profetas, dos falsos guias. Por isso, queridos, Jesus nos dá esta aplicação do Sermão da Montanha que acabamos de ler, porque aqui ele quer nos ensinar como poderemos distinguir entre os falsos e verdadeiros guias para não sermos laçados, enredados. Neste texto que lemos, Jesus ele vai tratar de várias características dos falsos profetas. E estas características devem ser usadas pelos crentes para serem critérios de avaliação. Lembre-se, o tema central do capítulo 7 de Mateus, do Sermão da Montanha, é a justiça de Deus. Justiça que devemos aplicar em nós, examinando o nosso coração, que devemos aplicar na vida do irmão, sendo bondoso em corrigi-lo, que devemos aplicar no discernimento para não nos envolvermos com aqueles que são libertinos,
que devemos aplicar agora na escolha de um caminho, de uma porta e de pessoas que nos orientam, de guias. Sermos criteriosos, identificarmos os guias maus, a fim de evitarmos estas pessoas, seu ensino tão pernicioso à vida cristã. São 5 características que o Senhor Jesus aqui coloca desses falsos guias. Em primeiro lugar, Jesus fala da mensagem dos falsos profetas. Em segundo lugar, Jesus fala do caráter dos falsos profetas. Em terceiro, o Senhor nos alerta a respeito das práticas e do modo de vida dos falsos profetas. Em quarto, o Senhor destaca o tipo ou a ênfase do ministério dos falsos profetas. E por fim, o Senhor nos fala sobre o destino dos falsos profetas. Meus irmãos, devido à importância do tema, que é vital para a nossa vida espiritual, que é fundamental para a saúde e crescimento da igreja, eu pretendo expor para a igreja esta sessão dos versículos 15 a 23 em uma série de sermões, abordando cada uma destas características dos falsos profetas de cada vez. E eu farei esta série de sermões, meus irmãos, porque eu entendo que este tema não é apenas importante por ser vital, por nos trazer condições de nos protegermos da ameaça do falso e adulterado evangelho, mas porque é um tema abundante nas Escrituras. Da lei a Apocalipse, nós somos constantemente alertados sobre o perigo de falsos profetas e de falsos mestres. Tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, nós encontramos capítulos inteiros da Bíblia que tratam sobre este assunto. E quando chegamos em Apocalipse, um dos maiores perigos, um dos maiores inimigos da igreja é o falso profeta. Mas, meus irmãos, o que mais me motiva a fazer esta série de sermões que hoje eu inicio, a gastar tanto tempo para expor a respeito deste assunto, das características de um falso profeta, é o estado da igreja em nossos dias. Meus irmãos, não há praticamente nenhuma pregação a respeito deste assunto. Embora seja um assunto abundante nas Escrituras, muitos crentes aqui nesta noite nunca ouviram um sermão especificamente tratando disso, nos ensinando quem são os falsos profetas, como identificá-los e de que maneira devemos evitá-los. E ainda, meus irmãos, o problema é maior pelo grandioso número de falsos mestres que existem nas igrejas de nossa época, enganando a muitos e pervertendo o evangelho. E tendo em vista a facilidade da comunicação em nossos dias, os falsos mestres estão em sua casa, no seu celular, na sua TV, no seu computador. Quantos crentes desta igreja, não contentes com o sermão que recebem do púlpito, chegam em casa e vão sorver a mensagem de falsos profetas que agradam o seu coração pecaminoso? Eu tenho certeza que isso acontece. Portanto, meus irmãos, nunca foi tão importante nos atentarmos para este alerta seríssimo que o Senhor Jesus faz ao seu povo. Cuidado, acautelai-vos dos falsos profetas. E esta primeira mensagem tratará então da primeira característica deles, que é a mensagem pregada pelos falsos profetas, ou o tipo de mensagem pregada pelos falsos profetas. Eu vou abordar 3 características que podem ser tiradas do texto, do ensino de Jesus, sobre a mensagem desses falsos profetas. A primeira característica daquilo que eles pregam é que os falsos profetas sempre tentarão desqualificar a mensagem dos profetas verdadeiros. Eles se colocarão como opositores, não apenas da verdade, mas dos pregadores da verdade. Vejam, queridos, que após a grave exortação feita pelo Senhor, que nos chama a entrar pela porta estreita, ele acrescenta agora uma terrível advertência: acautelai-vos. Este verbo tem por raiz a palavra mente,
demonstrando que esta cautela, este cuidado, este escrutínio deve ser originado em nossa mente. Em outras palavras, o que Jesus nos chama a fazer é prestarmos atenção, é ficarmos atentos, usando a linguagem bem dos nossos dias, bem coloquial. Fique esperto, abra os olhos. Eles são muito mais espertos, astutos e sutis do que você pode imaginar. Não é fácil identificá-los. Acautelai-vos. Percebam, meus irmãos, que o verbo está conjugado no imperativo. Portanto, é um verbo que indica uma ordem. Jesus não está dando aqui uma simples exortação ou apenas um conselho, mas ele nos dá uma ordem. Se nós não tivermos cuidado, nós cairemos na lábia dos falsos profetas, porque eles são extremamente sutis e o seu ensino é danoso. Ele penetra devagar, ele faz cair as nossas defesas, ele nos corrompe e quando menos nos apercebemos, já estamos caminhando pelo caminho largo. Já passamos a viver uma vida mundana. Além de ser uma ordem, o verbo é conjugado no tempo presente, que indica um cuidado que deve ser constante. Jesus diz: obedeçam esta ordem, sejam sempre cuidadosos, sejam sempre atentos e cautelosos, não por um tempo, mas habitualmente, constantemente. Meus irmãos, Jesus nos faz esta tão severa advertência, porque a maior ameaça à sobrevivência do povo de Deus, da sua igreja, quer seja no Antigo ou no Novo Testamento, sempre foram os falsos profetas. O grande pregador reformado, reverendo Sproul, comentando sobre este texto, ele diz que lá no Antigo Testamento, a maior ameaça à sobrevivência de Israel não eram seus inimigos estrangeiros, não eram os filisteus, os egípcios, assírios, caldeus ou persas, não. Sproul diz: a maior ameaça ao bem-estar do povo de Deus sempre foi a presença dos falsos profetas no meio do povo de Deus. Porque, meus irmãos, Deus dá ao seu povo proteção contra os inimigos, mas quando o povo ouve a falsa profecia, abandona a obediência à lei do Senhor e ao evangelho do Senhor, então o povo está ameaçado. É por isso que no próprio livro da lei, Deus inspirou a Moisés a alertar o povo sobre os cuidados que eles deveriam ter contra falsos profetas. É o que encontramos em Deuteronômio 13 e em Deuteronômio 18. Falsos profetas que, se surgissem no meio do povo, ensinando o povo a quebrar a lei de Deus, deveriam ser eliminados. Que falassem em nome de Deus aquilo que Deus não disse através do seu mediador, que é Cristo, deveriam ser eliminados. Deus chega inclusive a dizer em Deuteronômio 13 que ele daria permissão e poder aos falsos profetas para operarem sinais, para sonharem, profetizarem e aquilo se cumprir. No entanto, na pregação deles, eles quebrariam a lei de Deus, e Deus permitiria que eles fizessem estes sinais para provar o coração do povo, se o coração do povo estava em milagres e sinais, ou se o coração do povo estava na palavra de Deus. É isso que está lá em Deuteronômio 13, de 1 a 4. Portanto, meus irmãos, estes homens terríveis, levantados pelo inimigo, poderiam desviar o povo da obediência ao Senhor, e com isso eles perverteriam a vida espiritual da nação, e haveria consequente ruína, como salário, como preço e consequência do pecado. Provavelmente o profeta de Deus que mais teve que lidar com falsos profetas foi Jeremias. E no ministério deste servo do Senhor fica claro várias características do modo de agir dos falsos profetas. Eles surgiram nos tempos de Jeremias, um tempo de crise, no limiar do grande juízo, do exílio de Israel. Eles surgiram para desqualificar o profeta de Deus e para contradizer o ensino de Deus pela boca do seu profeta.
Jeremias foi levantado por Deus para trazer a mesma mensagem do Evangelho no Antigo e no Novo Testamento. Ele chama o povo a arrepender dos seus pecados. Foi isso que Jeremias pregou, foi isso que João Batista pregou, foi isso que Jesus Cristo pregou, isto que os apóstolos pregaram e isto que todo pregador verdadeiro do Evangelho prega. Eles denunciam o pecado e chamam o povo ao arrependimento. Jeremias dizia ao povo: vocês devem se arrepender do estilo de vida pecaminoso, hipócrita, afeito ao mundo, corrompido que vocês têm levado. E caso a nação não mudasse de atitude, Deus os puniria com as maldições da aliança, conforme se encontra em Deuteronômio, capítulos 28 e 29. Deus destruiria Jerusalém, faria cair o templo, levaria o restante do povo cativo, e eles permaneceriam 70 anos no cativeiro em Babilônia. E enquanto Jeremias pregava estas palavras, os falsos profetas se levantam e começam a se opor à mensagem e tentam de todos os modos enfraquecer, falsificar, refutar, desqualificar as palavras de Deus ditas pelo profeta. Esses falsos profetas, permitam-me aqui uma paráfrase, eles tinham uma mensagem desse estilo: Jeremias, não, Deus não é assim. Deus não trará juízo sobre nós assim. Ele é um Deus de amor. Nada jamais acontecerá ao templo. O templo é a casa de Deus. Ele é santo. Deus não permitirá que os filhos de Abraão sejam levados cativos para a terra estrangeira, Jeremias. Jeremias, você é um fanático, você é um radical. Povo de Deus, não deem ouvidos a Jeremias, porque nós teremos paz. Jeremias descreve as palavras e a mensagem dos falsos profetas no capítulo 6, verso 14, quando ele diz que os falsos profetas se levantavam e após Jeremias dizer que se não houvesse arrependimento haveria destruição daquela cidade, eles se levantavam e diziam: paz, paz, quando não havia paz entre Deus e o seu povo. O mesmo é repetido em Jeremias no capítulo 8, no versículo 11. E então, em Jeremias 14, no versículo 13, Jeremias se dirige ao Senhor para denunciar estes falsos profetas. Ele diz: então disse eu a Deus: ah, Senhor Deus, eis que os profetas dizem ao povo: não vereis espada, não tereis fome, mas vos darei verdadeira paz neste lugar. Deus, eles estão falando mentiras. Eles estão fazendo falsas promessas para agradarem o povo, a fim de que eles permaneçam nos seus caminhos de pecado. Mas, meus irmãos, infelizmente o povo não ouviu Jeremias. Eles ouviram a mensagem dos falsos profetas e Jeremias foi desqualificado diante do povo. O povo, diz o livro de Jeremias, passou a rir, a zombar, a escarnecer, a ridicularizar o profeta de Deus, a tal ponto que ele ficou abatido, cansado do seu ministério, e ele chega a dizer: Senhor, eu sirvo de escárnio todo dia, cada um deles zomba de mim, porque sempre que falo eu tenho de gritar e clamar, virá violência, virá destruição, porque a palavra do Senhor se me tornou em opróbrio e ludíbrio todo o dia. Então, Senhor, quando pensei, não me lembrarei mais do Senhor, já não falarei no seu nome, então, Senhor, isso me foi pesado no coração, como um fogo ardente, encerrado nos meus ossos, já desfaleço de sofrer e não posso mais. Jeremias capítulo 20, versos 7 a 9. Com essa declaração, Jeremias externa sua angústia diante de Deus, ele derrama o seu coração diante de Deus, porque a mensagem dele se tornara impopular nos seus dias. Aquilo que Deus o mandou falar e pregar não entrava nos ouvidos, não penetrava no coração de um povo que não queria quebrantar sua cerviz, arrepender dos seus maus caminhos. Eles não aceitavam que Deus traria o juízo iminente sobre eles. E isto colocava Jeremias na linha de frente.
Já que os pecadores não podem atacar Deus, já que os pecadores não podem destronar o soberano, eles cortam a cabeça dos profetas. Não é assim que fez Herodes? Mas mesmo que os homens calem os profetas, a palavra de Deus permanece para sempre. Eles atacavam Jeremias, zombavam dele, e diante desses falsos ataques ele pensou em desistir, mas ele diz: a tua palavra ardia em mim como fogo, e eu não parei de falar. Ele foi lançado em uma cisterna, entalado entre fezes e lama, e mesmo assim ele profetizou. Ele foi humilhado em prisões, e mesmo assim ele falou. Jeremias pensou em parar de falar, mas não pôde. A palavra ardia e ele pregava a mensagem. E no final Deus consolou Jeremias com a promessa de eliminar os falsos profetas, conforme encontramos em Jeremias 23:12. Deus diz a ele: o caminho dos falsos profetas será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão nele, porque trarei sobre eles calamidade, o ano mesmo em que os castigarei. E meus irmãos, este mesmo tipo de ataque de falsos pregadores sofreu o Senhor Jesus Cristo, que foi perseguido pelos falsos mestres judeus durante todo o seu ministério. Também os apóstolos sofreram contra os ataques de falsos pregadores e mestres. Da mesma forma, todos os pregadores fiéis terão que se defrontar com a mensagem de falsos profetas, que se levantará para contrapor a palavra de Deus. Portanto, nunca foi tão oportuno o mandamento que o Senhor aqui nos dá: acautelai-vos, cuidado. A segunda característica da mensagem desses falsos profetas, e que nos chama a atenção para o cuidado tão necessário, é que ela é muito mais agradável ao coração humano, ao coração caído. Nesse primeiro ponto que acabei de explicar, eu falei sobre o motivo de os falsos mestres se levantarem no meio do povo de Deus. Eles são ministros de Satanás que visam perverter a obra de Deus, enfraquecendo a mensagem da palavra, tentando desqualificar os verdadeiros pregadores que foram vocacionados pelo Senhor, tentando lançar dúvidas no coração do povo de Deus para que não obedeçam ao Senhor e não sejam abençoados. Com isso, meus irmãos, os falsos profetas impedem as pessoas de entrarem pela porta estreita, ou tentam dissuadi-las, convencê-las a não perseverarem no caminho apertado. Contudo, neste segundo ponto, nós precisamos focalizar o motivo da mensagem desses pregadores da mentira ser tão perigosa. E podemos também encontrar no texto muitas pistas a respeito disto. Primeiramente, Jesus diz que esses falsos profetas se aproximam dos crentes. Vejam, acautelai-vos dos falsos profetas que se vos apresentam. O verbo na língua original indica uma aproximação sutil, uma aproximação tranquila, mansa. Vejam, meus irmãos, que muitos crentes jogam e imputam a culpa da mediocridade da sua vida espiritual nos seus pastores. Ah, meu pastor não me visita, por isso que eu estou fraco espiritualmente. Ah, eu sou a ovelha desgarrada, ele não veio aqui me pegar. Crentes que conhecem o Evangelho, crentes velhos de igreja, crentes que têm a Bíblia em suas mãos, crentes que sabem o que é uma oração, mas mesmo assim, lançam sua culpa do seu pecado, da sua indolência e preguiça espiritual em líderes. Mas percebam, enquanto nos afastamos do rebanho, quem se aproxima de nós? Falsos profetas. Eles se apresentam, eles estão sempre dispostos, eles estão sempre prontos, eles são sempre agradáveis e céleres para alcançar as ovelhas desgarradas que abandonam o redil do Senhor por serem motivadas por uma vida pecaminosa, por uma vida mundana. Ao se aproximarem, conforme Jesus nos diz, isso indica que eles são pessoas que trazem uma mensagem sutil, agradável. Eles sussurram nos ouvidos das pessoas, na tentativa de fazê-las entrar pela porta larga. Eles se apiedam de você,
falam aquilo que você gostaria de ouvir, afagam o seu ego, massageiam o seu coraçãozinho pecaminoso, fazem tudo o que é preciso para que você continue em um caminho de dureza espiritual e pecado. E vejam, meus irmãos, como eles se aproximam, vestidos de ovelhas. Há crentes que esperam que os seus pastores se aproximem deles como ovelhas, mas lembrem, meus irmãos, o pastor na função de pastor é pastor, não ovelha. Parece tão óbvio, né? Mas o que é se aproximar vestido de ovelha? Quando um pastor vai atrás de uma ovelha desgarrada, ele vai com dois instrumentos, uma vara e um cajado. Ele te puxa pelo pescoço, ou ele te açoita por causa da sua rebeldia. Será que os crentes querem esse tipo de aproximação? Será que crentes cujo coração está de tal maneira turvado pelo pecado e pelo mundanismo, querem pessoas que se aproximem deles para, olhando nos seus olhos, falarem: você, meu irmão, está pecando nisto, nisto e nisto, e o Senhor vai tratar com você, caso você não se arrependam? Receber visita para comer pizza, confraternizar, tomar café, falar sobre a rodada do Campeonato Brasileiro, conversar sobre o Bolsonaro, a eleição americana, esse tipo de visita, de forma alguma é uma visita de um presbítero ou de um pastor. Mas os crentes esperam que os pastores e presbíteros venham na posição de ovelhas, e não como eles são chamados por Cristo para serem, pastores, com a vara e o cajado. Mas os falsos mestres vêm assim, eles se vestem com pele de ovelhas, eles se colocam numa relação de igual. Jesus sugeriu que a verdadeira dificuldade a respeito desse tipo de falso profeta é que ninguém poderia, em uma primeira impressão, imaginar que eles não são crentes, que eles não são servos de Deus. Reverendo David Lloyd Jones, comentando este texto, descreve o falso profeta assim: ele é um indivíduo que se aproxima de nós, que está disponível. Ele dá-nos a impressão inicial de ser tudo quanto seria desejável em alguém. Ele é gentil, agradável, educado, obsequioso, parece ser um bom crente e também parece dizer as coisas certas. O seu ensinamento, de modo geral, é bastante equilibrado. Ele emprega muitos vocábulos bíblicos que deveriam ser usados e empregados por qualquer verdadeiro mestre cristão. Ele fala acerca de Deus, acerca de Cristo, acerca da cruz, ele enfatiza o amor de Deus, ele parece dizer tudo quanto um crente verdadeiro deveria dizer. E aí você me pergunta: então, pastor, qual o perigo desta pessoa? O perigo, meus irmãos, que ao se aproximar assim, de forma tão sutil, transparecendo ser uma ovelha, dificilmente nós haveremos identificá-lo como um mensageiro do inimigo, como alguém que prejudicará a nossa vida espiritual. Porque não se engane, meus irmãos, os falsos profetas, os falsos mestres, não chegam a ser hereges, pessoas que claramente se levantarão contra doutrinas fundamentais da fé cristã. Eles não vão negar a veracidade dos milagres, a inspiração da Bíblia, a doutrina da Trindade, eles não vão debater teologia. Na verdade, como Jesus nos chama a atenção em dois lugares do texto, no verso 16 e 20, eles não produzirão frutos bons, e pelos frutos nós podemos começar a identificá-los. Sabemos que o fruto diz respeito às obras de alguém, mas Calvino declara sobre estes frutos o seguinte: que os frutos de um profeta, de um pregador, são também a qualidade do ensino que ele traz, em primeiro lugar. A questão aqui, sobre o fruto do ensino deles, não é que eles pregam mentiras. A questão é que pregam um evangelho adulterado, um evangelho diluído, um evangelho água com açúcar, placebo. Por isso é que se trata de um falso ensino, cuja falsidade deve ser detectada não por aquilo que eles falam de errado, mas sim por aquilo que eles omitem. A falsidade da mensagem destes falsos profetas está na omissão deles. Eles são negligentes em ensinar
sobre as dificuldades da vida cristã. Eu quero citar novamente neste ponto reverendo Lloyd Jones. Ele diz o seguinte: o profeta falso é o indivíduo que não inclui na sua mensagem as ideias da porta estreita e do caminho apertado. Ele nada apresenta de realmente ofensivo para o homem natural, mas ele procura agradar a todos. Ele exibe-se disfarçado de ovelha. Ele se mostra tão atrativo, tão amável, tão agradável, que nós passamos a admirá-lo. Sua mensagem é suave, consoladora, confortadora. Ele agrada a todos e todos falam bem dele. Jamais é perseguido por causa da sua pregação e nunca é severamente criticado por causa da mesma. São aqueles pregadores que pregam para o público presbiteriano, católico, espírita, adventista, testemunha de Jeová, livres pensadores e agnósticos. Todos o ouvem, sorvem sua mensagem e se agradam. Porque a mensagem deles não é ofensiva ao pecador. Não há na mensagem deles a porta estreita e nem o aspecto do evangelho do caminho apertado. Nesta mensagem, nada transparece do escândalo da cruz. De vez em quando nós recebemos mensagens assim no WhatsApp, né? Ah, que mensagem maravilhosa desse padre. Falsos mestres, sempre serão agradáveis. Olha, esse pastor agrada todo mundo. Do Flamengo ao Fluminense, do Atlético ao Cruzeiro, do presbiteriano ao espírita. Olha que coisas lindas ele está falando sobre amor, sobre gratidão, sobre relacionamentos, sobre bondade e todo esse tipo de conversa mole e sentimental que não tratam de pecado e arrependimento. Esse tipo de pregador está sempre procurando consolar os seus ouvintes. Nunca os deixa perturbados ou desconfortáveis com a pregação. Vejam, meus irmãos, quando o apóstolo Pedro termina de pregar o seu sermão em Pentecoste, a multidão ficou perturbada. O que faremos? Mas após ouvir a mensagem de um falso mestre, você sai tranquilamente da presença deles para seguir a sua vida da mesma maneira. O ouvinte dos falsos profetas continua sempre na mesma condição, e ele continua pensando: tudo vai muito bem, não tenho do que me preocupar, porta estreita, caminho apertado, isso é radicalismo, Deus me ama do jeitinho que eu sou. Você nunca ouvirá da boca de um falso profeta, de um falso mestre, um sermão doutrinário que expõe as verdades incômodas da palavra de Deus. Sempre nós ouviremos uma mensagem semelhante aos falsos profetas dos dias de Jeremias: paz, paz. Uma fala confortadora, tranquilizante, um evangelho da porta larga. É isso que descreve o apóstolo Paulo sobre os pregadores dos últimos tempos, conforme podemos ler em 2 Timóteo, no capítulo 4, no versículo 2 em diante. Paulo exorta Timóteo: Timóteo, prega a palavra, insta, quer seja oportuno, quer não, corrige, repreende, exorta com toda longanimidade e doutrina, pois haverá tempo em que os homens não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se a fábulas. Já ouvi pregadores dizendo que não se deve pregar doutrina em púlpito. Doutrina é coisa de estudo bíblico, de culto doutrinário. Mas o que Paulo está dizendo para Timóteo? Prega as sãs doutrinas. Doutrina é a palavra de Deus. Se doutrina não fosse para ser pregada, não estava na Bíblia. É por isso, meus irmãos, que falsos mestres nunca fazem exposições de livros bíblicos. Eles pegam um texto aqui, isolam outro texto ali, uma frase solta a colar, juntam com poesia, com sentimentalismo, com palavras vãs, com frivolidades, com um bando de coisas que agradam a sua audiência e não falam a palavra de Deus em hipótese alguma, e por isso eles são tão atraentes e perigosos, porque é isto que o nosso coração quer ouvir. Nosso coração não quer ouvir que somos pecadores, que merecemos a ira de Deus,
que o salário do nosso pecado é a morte, que o Deus santo e justo não haverá de perdoar aqueles que não creram no evangelho do seu Filho, que uma vida de desobediência trará consequências terríveis, mesmo para crentes. Um pecador não ama ouvir esse tipo de palavra, porque o coração do homem natural odeia o Deus verdadeiro e ama os ídolos. Mas por fim, meus irmãos, a terceira característica da mensagem dos falsos profetas é que ela não possui um conteúdo herético. Nesse último ponto, quero ser mais específico e identificar o tipo de conteúdo que encontraremos na mensagem pregada por um falso profeta. Obviamente que, por não se tratar de um herege, de alguém que claramente nega as doutrinas bíblicas, você não encontrará na mensagem dele nenhum erro grosseiro, mas desvios muito sutis. É preciso que você tenha um olho clínico para perceber. E eu quero te dar algumas pistas para você começar a identificar esses falsos pregadores. A pregação de um falso profeta é caracterizada, como eu tenho dito, mais por aquilo que ele omite do que propriamente pelo que ele declara. E uma característica universal de uma mensagem de falso profeta é sua quase total ausência de doutrina bíblica. Eles sempre falam de uma maneira vaga e genérica. Eles tratam do que eles dizem, questões práticas. Eles querem te ensinar a viver melhor, a se relacionar com os outros, a se sentir bem, a ter uma vida feliz e satisfeita. Mas eles não ensinam as doutrinas e os fundamentos da fé cristã. Eles não tocam nestas coisas. Embora não neguem estas verdades, elas não são um alvo da sua pregação. Eles sempre fugirão das verdades doutrinárias reveladas nas Escrituras. Eles sempre oferecem uma salvação facilitada, um tipo de vida mansa, de vida fácil, de um discipulado que não envolve negar a si mesmo, que não envolve tomar a cruz, que não envolve seguir os passos de humilhação de Cristo. Eles desencorajam que os crentes façam o autoexame da sua alma. Eles insistem que não devemos sondar as nossas almas e verificar a qualidade de nossa fé. Para eles basta, olhe para Jesus, olhe para o amor de Deus, isto basta. Quando a Bíblia nos chama para olhar para Jesus, mas também para olhar para o nosso próprio interior, para ver se Jesus habita em nós. Porque nada adianta Deus ser um Deus de amor, se este amor não nos alcançou. Em 2 Coríntios, no capítulo 13, verso 5, as Escrituras nos ensinam claramente da extrema necessidade que temos de aplicar a verdade do Evangelho a nós. O apóstolo diz: examinai-vos a vós mesmos, provai-vos a vós mesmos, para verdes se de fato estáis em Cristo. Eu gostaria de identificar, então, vários elementos da verdade bíblica que são omitidos do ensino de um falso profeta. Primeiro, os falsos profetas ou falsos mestres, eles são negligentes ao ensinar a respeito do ser de Deus e dos seus atributos. Eles nunca tratarão sobre assuntos como santidade de Deus, retidão de Deus, justiça e principalmente a ira de Deus. Eles sempre pregam sobre bondade, graça, misericórdia e o tema preferido que vai aparecer em algum sermão de um falso mestre em algum momento, ou então em todo o sermão: Deus é amor. De modo geral, eles enfatizam apenas um dos atributos de Deus, o seu amor, porque eles sabem que isso agrada as pessoas, isso afagará o ego e os ouvidos das pessoas. Em segundo lugar, os falsos profetas não pregam sobre o julgamento final, sobre o destino dos ímpios e dos crentes que vivem uma vida hipócrita, que eles serão lançados na condenação eterna, que eles passarão a eternidade no inferno. Sua mensagem sempre se dirige aos problemas da terra, problemas do casamento, da vida familiar, da vida financeira, das questões de relacionamento, de ter uma vida feliz, de ter sucesso profissional, de ter bens e bem-estar. Mas eles nunca advertem seus ouvintes que tudo isso vai passar,
que um dia cada um de nós haverá de comparecer diante do tribunal de Cristo para darmos conta de até mesmo as palavras frívolas que saíram de nossa boca? E como estaremos nesse dia? Se não tivermos uma conversão verdadeira, seremos destruídos pelo fogo da ira de Deus. A realidade do inferno, as agruras eternas, é algo sempre omitido por esses pregadores. Em terceiro, os falsos profetas podem até falar sobre o pecado. Eles usam o termo pecado, contudo, eles atenuam a significação, a realidade do pecado. Eles tratam o pecado como um simples erro, um equívoco, um desvio, como uma criança inocente, incauta, que sem querer derruba o vaso da sua mamãe. Isso é o pecado. Mas a mensagem bíblica sobre o pecado, você nunca ouvirá da boca de um falso profeta, da terrível pecaminosidade do pecado, de quão ofensivo é o nosso pecado para o Deus santo e justo, ao ponto de que cada pecado, posto que o menor, nos torna merecedores da maldição da lei, da ira de Deus e da morte eterna. Eles não falarão de como o pecado nos afeta também como corrupção, nos tornando totalmente cegos e rebeldes, não deixando em nós bem algum que possa ser aceitável diante de Deus, que por causa do pecado nós estamos à mercê da nossa condenação e carecemos da graça. Você não ouvirá isso. Em quarto lugar, os falsos mestres falam de Cristo, falam da cruz, abordam este assunto, mas percebam, eles falam de Cristo de forma vazia, de forma sentimental. Um sermão de falso mestre sobre Cristo poderia ser ouvido na boca de um espírita kardecista, porque em nenhum momento eles abordam o que significa a morte de Jesus na cruz. Eles não pregam sobre o real significado bíblico da cruz, que Cristo teve que morrer porque Deus é justo e bom, e cada pecado que nós cometemos, devido ao grande amor de Deus por nós, que nos escolheu, teve que ser pago pela oferta de Cristo, da sua própria vida, dos seus sofrimentos na cruz. Você não ouvirá um falso mestre dizendo que a morte de Cristo foi substitutiva, porque esta cruz é sua e ele morreu em seu lugar. Você não ouvirá um falso mestre dizendo que a morte de Cristo é expiatória, porque o Deus justo castigará todo o pecado, ou no próprio pecador, ou no seu filho. Em quinto lugar, os falsos profetas não pregam sobre a necessidade do verdadeiro arrependimento para a vida. Simplesmente fazem um apelo, tocam uma música sentimental, chamam as pessoas à frente e dizem que isso é conversão. São tão arrogantes que falam: hoje o seu nome foi escrito no livro da vida. Como eles sabem isso? Eles subiram ao céu? Deus mostrou o livro da vida para eles? Arrogância, soberba. Porque somente pode crer que de fato está em Cristo aqueles que experimentaram o verdadeiro arrependimento dos seus pecados. Eles não dizem às pessoas que elas devem ter nojo do pecado, se afastar dele, não amar o mundo e suas paixões, mas sim buscar uma vida de santidade. Eles não ensinam aos crentes que o arrependimento, ele se inicia como um embrião na vida cristã, mas que ele cresce e ele é uma marca da verdadeira conversão. Que um crente nascido de novo, ele crescerá e aprofundará cada dia seu sentimento de arrependimento. E quanto mais você se aproximar de Deus, você não se sentirá mais santo, mas você se sentirá mais pecador e também mais agraciado, porque a glória de Deus te revelará os mínimos pecados que um ímpio não tem condição nem de enxergar. A palavra de Deus te mostrará as intenções mais poluídas da sua mente, do seu coração, que um cego espiritual não pode ver. Mas os falsos mestres não falam disso. Os falsos mestres, por fim, não apresentarão em seus sermões a verdade acerca da necessidade da santificação para a vida cristã. Santificação sem a qual ninguém verá o Senhor.
Eles não dirão que os crentes verdadeiros, que nasceram do Espírito Santo, que tiveram o seu coração regenerado, eles se arrependem para a vida e eles progridem em obediência ao Senhor e em mortificação da carne. Não. Eles apenas dirão: vai dar tudo certo, Deus vai te abençoar, seus caminhos vão se abrir, tal como a cartomante de Machado de Assis. Eles não insistem que os crentes nascidos de novo possuem o poder do Espírito já operando neles. E porque você tem o Espírito Santo, o pecado não terá mais domínio sobre vós. O Espírito te convence do pecado e o Espírito te dá força para lutar contra o pecado. Não ouviremos na palavra de um falso profeta a necessidade de obedecermos o Evangelho com fé e arrependimento, e a necessidade de obedecermos à lei em santificação. Os falsos mestres consolarão os homens, ensinando-os que podem viver em paz, mesmo que sejam escravos de pecados, mesmo que sejam escravos da pornografia, da mentira, da fofoca, da ira, da inimizade, com um coração que não libera perdão, da avareza, do amor ao mundo, pode ficar em paz. Eu quero fazer apenas uma aplicação um pouco mais extensa. Jesus nos dá aqui, irmãos, um alerta seríssimo. Cuidado, acautelai-vos. Mas como podemos nos livrar destes terríveis instrumentos de Satanás que querem nos conduzir pelo caminho que conduz à morte, à perdição? Qual a melhor salvaguarda contra os falsos ensinamentos? Sem sombra de dúvida, a resposta é a palavra de Deus. O estudo, a leitura e a meditação regular da palavra de Deus, unido a uma constante vida de oração, pedindo ao Espírito Santo que ilumine a nossa mente e que nos livre do engano. Meus irmãos, a Bíblia foi nos dada como lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. A negligência para com a Bíblia é que faz tantas pessoas presas fáceis do primeiro falso mestre que aparece no YouTube. Isso ocorre porque muitos crentes são preguiçosos e negligenciam a leitura e o estudo da Bíblia diariamente. Estes crentes não querem o trabalho de pensarem por si mesmos. O reverendo Riley diz o seguinte: não existe nada que forneça tantos seguidores para os falsos profetas do que a preguiça espiritual disfarçada sob uma capa de humildade. Eu não estudo porque eu não sou mestre, eu não tenho teologia. Meus irmãos, se você tem o Espírito Santo e lê a Bíblia com temor, na presença do Senhor, em oração, você será mais sábio do que mestres. Mas se você é um homem culto, pós-doutor, que não tem o Espírito Santo e não lê a Bíblia, você será um estulto em sua vida. Por fim, meus irmãos, nos lembremos que, embora o mundo, o diabo, a carne, sejam os nossos mais terríveis inimigos, eles não são os únicos. Há ainda um outro inimigo que Jesus fala dele em João capítulo 10. O mercenário, aquele que veio para roubar, matar e destruir. O falso profeta, que é um lobo disfarçado em pele de ovelha. Cuidado, meus irmãos. Que Deus tenha misericórdia de nós.